Olá, Pai do Senhor para todos. Hoje nós estamos vivenciando mais um 31 de outubro, né? Completamos hoje 508 anos, né, da Reforma Protestante. É um ato de fé, coragem e extremamente importante para a sociedade medieval da época, que buscava com ansiedade, não é, alguém que falasse por ela contra a venda de indulgências, né? Não somente pela venda de indulgências, mas também outros, né, absurdos que a igreja fazia naquele tempo. Logo nos vem a pergunta, não é? Será que adiantou alguma coisa? Será que adiantou todo o trabalho que Lutero teve, não é, hoje, no dia 31 de outubro, há 508 anos atrás, fixar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando a venda de indulgências, denunciando, né, a salvação pelas obras e etc. Será que valeu a pena? Porque hoje o que nós vemos é totalmente o contrário. E eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões. Tudo que Lutero defendia está sendo jogado na lata do lixo, né? Isso é uma realidade muito aparente cada vez mais. Principalmente a sola escritura, né? Somente a escritura. É importante nós dizermos também que quando Lutero diz somente a Escritura, ele não está dizendo que a Bíblia é apenas a única que pode ser usada quando se trata de estudar teologia ou estudar doutrinas bíblicas, nem nada do tipo. Então, quando nós afirmamos só a Escritura, nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Porém, objetos de estudos também podem serem analisados, dentre os quais nenhum está acima da palavra de Deus. Essa parte da sola escritura, ela não está presente em muitos púlpitos, mas, né, fora da palavra de Deus, eles ensinam tudo quanto é heresias e achismos e misticismos, né? As mais variadas heresias e os mais variados, enfim, assuntos aparecem em diversos púlpitos. Nós temos acesso aí à internet, nós vemos o que acontece, né? Mas eu gostaria de falar também sobre o respeito pelo Santíssimo Sacramento, que é a ceia do Senhor. Devido à doutrina do memorialismo ser uma doutrina que secularizou, na minha concepção, a Santa Ceia. Ela fez simplesmente do pão um pão, e fez simplesmente do suco de uva ou o vinho, um vinho ou um suco de uva. Meramente elementos físicos, tirando dos elementos o caráter espiritual e o caráter sagrado que eles têm. Embora a maioria dos crentes de uma igreja memorial não creem no memorialismo. Isso é um paradoxo. Embora os teólogos e mestres e até sacerdotes das igrejas memorialistas ensinem que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo, muitos membros afirmam, sem medo de errar, que o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, né? Eles não afirmam que representa. Então muita gente tem esse pensamento mesmo participando, sendo membro de uma igreja memorialista. O sacramento do santo batismo sendo hoje aceito como um mero testemunho público de fé. E não é isso, né? O batismo ele não é somente o testemunho público de fé, mas ele é a extensão, a confirmação do perdão, né? O perdão dos pecados e também a aceitação como filho de Deus, a entrada desta pessoa na família de Deus. O batismo não é simplesmente uma confissão pública de fé. Existem outros significados por trás. Significados esses defendidos pela tradição histórica, defendidos pelos pais da igreja. Então, quando nós falamos sobre pais da igreja, nós não podemos ser prepotentes ao ponto de dizer assim, os pais da igreja pensavam isso, mas eu penso dessa forma e não vou modificar. O importante é você olhar, voltar lá atrás, ver o que os pais da igreja defendiam e ver se de fato está em conformidade. Infelizmente nós vemos que a fé ela tem sido reformada para mal e não para o bem.
Nós temos diversos grupos cujos quais a cada dia reformam e reformam o Evangelho, trazendo diversas inclusões. Inclusões heréticas, inclusões judaizantes, inclusões misticistas e etc. Estão todos entrando, sendo somados à prática da fé cristã. E eu coloquei aqui principalmente os neopentecostais, porque os cultos são cultos histéricos, são cultos cheios de emocionalismo barato e também, né, os pentecostais não saem de mansinho. Os pentecostais, na maioria das vezes, com seus cultos, que mais parecem espetáculos gospel. Infelizmente, isso é uma realidade aparente, até, digo isso com tristeza, no ambiente pentecostal clássico. Quando se convida um cantor, quando se convida um pregador de fora, conhecido, etc., a igreja pode estar na maior calmaria. Porém, quando diz agora o fulano de tal vai cantar, e todo mundo se alegra, todo mundo se anima, logo se vê aquela movimentação, parecendo um show, parecendo uma demonstração artística e não um culto a Deus. Há algum tempo eu já venho dizendo que a liturgia pentecostal, ela perdeu a sua essência. A liturgia pentecostal, ela se assemelha a uma reunião social, onde nós vamos ouvir uns aos outros, mostrar a técnica vocal, o regente mostrar como ele rege, e isto é perigosíssimo para a Igreja de Cristo. Além disso também, no pentecostalismo clássico, é lógico que com raras exceções, muitos ainda valorizam as experiências espirituais acima da Escritura. Isso, a gente fala, é um absurdo, porém acontece. Existem pessoas que levam as experiências espirituais acima da Escritura, acima da Palavra de Deus. Ou seja, se eu tiver um sonho e a Bíblia diz que é errado, eu fico com o meu sonho e jogo fora, jogo de lado a opinião bíblica. E isso sim acontece no ambiente pentecostal. Nós vemos também a honra exagerada, não é? Que beira a veneração pelos líderes, pelos pastores, pelos líderes, enfim. Nós não vemos essa admiração pelos personagens bíblicos. Nós não vemos essa admiração pelos cristãos primitivos. Mas nós vemos essa admiração e essa honra elevada a pastores presidentes, a pastores setoriais, a dirigentes de congregação ou mesmo dirigentes de departamento. O que nós estamos fazendo aqui é uma denúncia urgente à igreja brasileira. Estas características cujas quais eu citei aqui, elas classificam, elas identificam a diferença entre os protestantes para os evangélicos. Nem todo evangélico é protestante. Tá certo? Uma coisa é ser protestante, outra coisa é ser evangélico. Existem, mesmo dentro dessa linha fora do catolicismo romano, existe a diferença entre evangelicalismo e protestantismo. O protestantismo é a tradição cristã mais primitiva, mais antiga. E os evangélicos são as tradições cristãs mais atuais. Então, classificam-se o pentecostalismo, sobretudo o neopentecostalismo, como evangélicas, né? Estas igrejas reformadas, renovadas de hoje em dia, todas entram no evangelicalismo, enquanto no protestantismo permanecem as igrejas mais tradicionais, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana e etc. Essas tradições mais primitivas, não é, que são protestantes. E nós vemos que no ambiente protestante nós vemos mais uma ordem, vemos mais uma liturgia simbólica, uma liturgia que não tem algo de místico, não é místico, mas é algo lindo e que leva a comunidade a saber o que está fazendo ali, a saber que estão ali para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. São elementos físicos, são elementos exteriores que aparecem no culto luterano, no culto anglicano ou mesmo no culto presbiteriano mais tradicional,
que mostram a beleza da simbologia, as formas de adoração a Deus. Colocam, enraizam nos membros dessas denominações a importância de um culto moderado, de um culto com ordem, de um culto com decência, de fato um culto racional a Deus, o que infelizmente em muitas igrejas neopentecostais sobretudo e também pentecostais não existe. A busca por uma teologia saudável enraizada nos pais da igreja, mas também, sobretudo, alicerçada nas Escrituras, como de fato eram os ensinos da Reforma, não é? Não somente de Martinho Lutero. Nós falamos da Reforma Protestante, falamos Martinho Lutero porque ele foi o grande concretizador. Porém, antes deles vieram John Huss, né? E tantos outros, que John Wycliffe, sobretudo, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, não é? Então, diversos outros reformadores que tinham uma teologia bíblica, uma teologia séria, uma teologia ortodoxa. E isto está faltando nas igrejas atuais. Para concluirmos, resta-nos, neste dia da reforma, olharmos para trás, olharmos para os nossos pais e ver o quanto nós secularizamos a fé. A fé está secularizada. Muitos vão ao culto com um mero evento social. Se reúnem em um templo sagrado com o mero objetivo de se reunir socialmente, para rever colegas, amigos, abraçar, pegar na mão e etc. Isso, infelizmente, acontece. Por quê? Porque deixou-se de criar nos membros a importância de uma liturgia simbólica, porém uma liturgia bíblica que eleva a congregação a, de fato, adorar a Deus. Quando nós falamos sobre isso, falamos sobre hinos antropocêntricos, sobretudo palavras antropocêntricas que levam o público, a comunidade, não à adoração a Deus, mas à adoração a eus. Isso é muito importante nós destacarmos. Com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais distintos do tradicionalismo e do simbolismo, que na mente de alguns parece ser algo satânico, algo errado, algo que, enfim, nós entendemos que, e mesmo os reformadores, Martinho Lutero e tradicionais, as tradições cristãs mais primitivas, compreendem que o culto cristão não está centrado na liturgia simbólica, na liturgia tradicional. A centralidade do culto está em Cristo, está no Evangelho. Porém, é necessário que haja uma liturgia, um culto cristão com elementos simbólicos, elementos que enriqueçam a fé daqueles que fazem parte daquela ou outra denominação. O tradicionalismo e o simbolismo, eles são necessários para a compreensão e melhor entrega da adoração a Deus, bem como também a organização do culto em comunidade. Então, mesmo um elemento simbólico, um elemento que você faz ali no culto, que nos remete à adoração a Deus, que remete à santidade de Deus, que remete que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Como, por exemplo, queridos ouvintes, o ato penitencial, que aparece em diversas igrejas protestantes tradicionais. E também é muito importante falar isso, que o ato penitencial é citado na Didaquê, o livro dos apóstolos. Né? Quem estudou eclesiologia sabe que a Didaquê é um dos documentos mais confiáveis da igreja após a palavra de Deus. Porque ali são orientações expressas dos apóstolos. E lá nós temos o ato penitencial. Elementos não místicos, mas elementos que nos levam a reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos falhos, necessitados de receber a graça de Deus. E também reconhece que nós somos pecadores e que não merecemos. Esta humildade está faltando nos cultos cristãos atuais. Será que melhoramos em reformar aquilo que já foi melhorado? Ou apenas deixamos a fé mais simplória do que já é? No caso, a riqueza do simbolismo caiu,
ficou um culto simples demais e ficou tão simples que virou um culto legalista. Virou um ambiente tão simplório que, se a gente quer trazer um elemento mais tradicional, um elemento mais litúrgico, que demonstre, que denote a grandeza de Deus, ou alguma coisa que nos ajudará a refletir sobre nossos atos, sobre a necessidade de nós buscarmos mais a Deus, que ao falar sobre isso, muitos têm até como pecado ter alguma coisa dessa na igreja, participando do culto. A fé está sendo reformada todos os dias e ela está ficando simplória demais e está adentrando em nossos templos o legalismo. O legalismo é você pegar coisas externas e dizer que através daquilo você vai ser salvo. Quando eu falo sobre isso, eu não estou me referindo a, por exemplo, sacramentos. Os sacramentos são bíblicos e são meios de graça, já diz o ditado. Mas, quando eu falo sobre legalismo, são o uso do púlpito, a forma que você está no púlpito, se tem cadeira em cima do altar ou não, somando elementos de culto ou prática denominacional como sendo absolutos e quase necessários para a salvação. Se eu participo de uma igreja em que tem uma cadeira vazia, que diz que é a cadeira do anjo, ou existem denominações que têm isso, a cadeira do anjo, que quando vem a revelação do céu, o anjo se senta na cadeira, ou mesmo cadeiras específicas para uma pessoa se sentar e etc. Lembrando lá da veneração aos líderes, que isso é sim idolatria. Nós batemos muito nos católicos falando sobre idolatria, mas também está presente no nosso meio. Nós não podemos levar a prática denominacional como sendo absoluta. Liturgia não salva, mas a liturgia enriquece o culto, enriquece de significado, enriquece de simbologia e nos leva a Deus. De certa forma, um culto litúrgico, e quando eu trato de liturgia, eu não estou tratando simplesmente do que tem que fazer após uma oração ou após um hino congregacional. Não é isso. Estou falando de elementos na liturgia do culto que levam a comunidade à compreensão de Deus e à verdadeira adoração a Deus. Cabe, irmãos, a nós a reflexão e o desejo de nos voltarmos à tradição cristã. E isso é uma mensagem urgente para todos nós. Precisamos tornar a tradição cristã. E não entrarmos em movimentos cada vez mais heréticos e distantes da reforma. Afinal, se batemos a mão no peito e dizemos graças a Deus pela reforma protestante, por que discordamos de tantos assuntos defendidos pelos reformadores? Por que hoje nós discordamos com tantos assuntos necessários que os reformadores fizeram questão de elencá-los? Será que nós somos melhores do que os reformadores? De forma nenhuma. Portanto, a necessidade de nós, a cada dia, voltarmos às raízes do cristianismo. Falo aqui a vocês, buscando a conscientização dos irmãos, de que a reforma não foi feita para nos dar legalidade para criar diversas denominações. É importante dizer que Martinho Lutero não buscava o rompimento com a Igreja Romana, mas ele buscava a retratação papal e que não fosse levado para a frente aquela venda de indulgências, como sendo você olhar para uma relíquia sagrada e simplesmente por olhar para aquela relíquia você já estaria salvo. Não foi para isso que a reforma se concretizou. Não foi para nós por qualquer discussãozinha, por qualquer problema que aconteça na nossa vida em comunidade cristã, nós venhamos sair daquela comunidade e fundar outra comunidade. Fazendo-se assim, se divide mais ainda o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele deve estar junto, cada vez mais unido. A reforma ela foi feita para nós nos voltarmos para a Escritura, como de fato é o sola Escritura, somente a Escritura.
o estudo ortodoxo da teologia. A reforma foi feita para nós voltarmos também ao estudo ortodoxo da teologia e à simplicidade do Evangelho de Cristo. Este Evangelho não cheio de regras pesadas, nem sistemas humanos, mas um Evangelho claro, leve e profundamente transformador. Estas são algumas reflexões que eu, analisando esta data tão importante, gostaria de deixar aqui para toda a comunidade que está nos assistindo. Se nós, nesses dias, venhamos dar graças a Deus pela vida de Martinho Lutero e tantos outros reformadores, John Hus, por exemplo, foi morto pela Inquisição simplesmente por pregar, não é, contra as doutrinas, não é, romanas, doutrinas não bíblicas. E nós nesses dias também devemos fazer isso, porém, nós não podemos apontar o erro dos outros e esquecermos dos nossos erros. Para nós apontarmos o dedo para Romanos e etc., e dizer, vocês estão errados nisso, nós devemos olhar para nós mesmos, para a nossa liturgia, para o nosso ambiente de culto, para vermos o que nós precisamos mudar. E tem muita coisa para ser mudada. Que nós venhamos voltar à simplicidade do Evangelho, um Evangelho de fato simples, leve, né? Não cheio de regras humanas, regras desnecessárias, legalismos, de certa forma religiosidades, mas um Evangelho profundamente transformador. Um Evangelho leve e que faz na vida de todo aquele que aceita Cristo a transformação necessária para receber a salvação. Certo? Então Deus abençoe, obrigado pela a sua atenção até aqui.